Olá a todos, dando continuidade então aqui ao nosso curso. Repara que quando a gente abre agora o projeto, né, nessa página inicial, então nós temos aqui os dados que nós cadastramos. Então sempre que a gente abrir esse projeto, a gente vai saber quem é o cliente, qual é o endereço, qual é a área, tá? Então esse que é o intuito dessa página inicial aqui que foi cadastrada, que a gente conversou na semana passada. A gente vai conversar agora sobre a questão dos materiais, tá? Deixa eu desmarcar aqui o linhas finas. Bom, e a gente vai entender agora vendo a configuração dos materiais, porque, por exemplo, que eu tenho as nossas paredes externas com essa achura aqui na diagonal, a parede interna aqui com essa cor sólida meio marrom, tá? Vamos entender algumas coisas aí. Então, deixa eu clicar aqui na parede, ó. Vim aqui em editar tipo, entrar aqui, ó, dentro da estrutura dela e vamos ver qual é o material que eu tenho aqui. Então, a gente vai mexer nisso aqui em alguns vídeos para frente, melhorar um pouco essa estrutura, né? Até para a questão de orçamento, de levantamento de quantitativo. Mas deixa eu pegar esse material aqui, ó, que está no núcleo, tijolo. Clicando naqueles três pontinhos ali, ele vai abrir a tela de configuração de materiais aqui do Revit. Então a gente vai falar um pouco agora nessa aula sobre esta tela de configuração de materiais, tá? Um outro lugar que eu consigo acessar é aqui, ó, no menu gerenciar, configuração de materiais. É a mesma tela. Vamos ver se ele vai abrir. Pronto. Tá, então a diferença é que quando eu vou por aqui, ele já abre diretamente no material que está configurado. E naquela outra lá eu teria que pesquisar. Bom, então vamos lá. Aqui desse lado esquerdo eu tenho uma lista, tá, com os materiais que fazem parte do nosso template, estejam eles sendo usados ou não no nosso projeto, tá? Aqui, ó, eu consigo ter algumas informações, por exemplo, eu conseguiria exibir só os que estão em uso, então aqui realmente são os que estão sendo usados no projeto. Aqui mostra tudo e aqui mostra os que não estão sendo utilizados no projeto, tá? Aqui eu consigo ter uma vista somente de texto, somente das miniaturas, tá? Ou uma vista em lista. Aqui eu consigo classificar por nome ou por cor do material e aqui eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho daquele íconezinho ali, tá? Então tem essas configurações. Esse oculta e desoculta essa parte aqui embaixo, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais fácil. Essa parte aqui trata-se da biblioteca, das bibliotecas que você pode ter disponível, tá? Você pode criar uma nova biblioteca, importar uma biblioteca por exemplo, que você baixe da internet, tá? Então aqui é a parte de gerenciamento, e aqui você abre ou não a parte de gerenciamento das bibliotecas. A biblioteca que vem como padrão, sempre que você instala o Revit, desde que não tenha nada dado nenhum erro na hora de instalação, é essa aqui, ó, que é uma biblioteca da própria Autodesk, que é compartilhada entre os produtos dela, AutoCAD, 3ds Max, e aqui você pode, ó, eu queria um material de madeira que eu não tenho aqui no meu template, eu quero usar. Eu gostei desse amendoeira aqui, ó. Você pode selecionar, clicar nesse, e ele vai adicionar ele aqui ao seu template, né, no caso aqui é o seu projeto, tá? E aí você já pode usar ele e aplicar nos nos seus elementos aí, tá? Deixa eu voltar aqui para o tijolo que nós estávamos. Aqui você tem como fazer uma pesquisa, né? É muito útil aqui porque como tem muito material, compensa você fazer uma pesquisa aqui. Então aqui é o material que a gente estava conversando antes, tijolo. Repare que quando você faz essa pesquisa, ele filtra aqui embaixo também, tá? E ele filtra não somente pelo nome, a gente vai ver que existem alguns outros campos que ele utiliza para fazer esse filtro. Repare que aqui, ó, esse aqui nem chama tijolo e ele está trazendo. Depois a gente vai ver por quê. Então vamos vir aqui nessa aba identidade, ó. Vamos ver quais são as abas que eu posso ter de configuração dos materiais. A primeira aba é a aba identidade. É aqui que eu configuro as informações, lembrando que a gente está tratando de um software
da metodologia BIM, né? E a letra I é a mais importante de todas. Então aqui a gente está tratando das informações deste material. Então nós temos aqui o nome, a descrição, a classe. Tá? A gente vai ver daqui a pouco para que serve essa classe. Até está errado aqui, né? Esse material está na classe errada aqui. A gente consegue colocar comentários, palavra-chave, dados sobre o produto, fabricante, modelo, URL, tá? Algumas outras informações aí de keynotes e marca, tá? Então, é bem interessante essa parte aqui e é interessante é que isso aqui esteja bem configuradinho. Aqui, por exemplo, tem um erro, né? De classificação aqui da classe. A classe aqui está errada. Para que serve essa classe aqui, basicamente? Aqui, ó, nós temos como fazer um filtro pela classe. Tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, todos os materiais de alvenaria, né? Eu teria aqui, ó, alvenaria. Então, esse aqui deveria estar classificado como alvenaria, tá? Tá vendo que aqui tem classes que estão duplicadas? Uma das coisas que, ó, aqui, ó, uma das coisas que precisa ser corrigidas nesse template seria organizar melhor essas classes aqui dos materiais, tá? E aqui, ó, quando eu coloquei tijolo, apareceu materiais de outros, né? Porque não é só pelo nome, ó, por exemplo, aqui ele busca pela classe, ó. Então esse material está na classe tijolo, por isso que ele trouxe aqui, tá? Quando você faz essa pesquisa, ele busca aqui em todos esses campos, nos comentários, na palavra-chave, tá? Bom, vamos para a próxima aba. A próxima aba aqui, ó, é a parte de gráficos, tá? Eu costumo deixar assim para ficar mais fácil para explicar. Vou fazer assim, ó. Isso, assim fica mais fácil para explicar. Bom, então como que funciona? A primeira coisa, eu configuro uma cor. Né? No caso deste material tijolo, está configurado com uma cor branca. Eu posso colocar uma cor aqui ou até colocar uma transparência. E depois eu tenho duas configurações. Ó. Eu tenho o padrão de superfície e o padrão de corte. O que é um e o que é outro? Esta parede aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no canto, nós estamos falando desse material aqui que está na parede externa. No caso de planta baixa, a planta esta vista está cortando esta parede. Então, se ela está cortando esta parede, eu estou enxergando um padrão de corte e não de superfície. Quando que eu enxergaria um padrão de superfície? Por exemplo, se eu estivesse fazendo aqui, ó, uma elevação, né, uma fachada, e estivesse enxergando essa parede de frente. Ou se eu estivesse fazendo um corte aqui, ó, e também enxergando essa parede de frente. Tá? Então, quando eu estou tendo uma vista de corte ou de elevação, tá? Nesse caso aqui do material tijolo, eu estaria enxergando de frente. Numa vista de planta baixa, eu estou enxergando um corte. Então, eu estou enxergando esse padrão de corte. Vamos ver se isso é verdade, ó. Vamos ver se o padrão de corte está certo, ó. Vamos pegar aqui padrão de corte. Olha lá, ó. Uma achura na diagonal. Se eu alterar aqui para qualquer outro tipo de... Ó, agora vai ser um meio xadrez aí. Vou dar um OK e OK. OK novamente. Olha lá. Tá? Então, esta configuração da aba gráficos, deixa eu abrir aqui novamente, tá? O padrão de corte é quando eu tenho planta baixa. E o padrão de superfície, que aqui no caso está imitando o tijolinho. Quando que eu enxergaria isso? Bom, eu teria aqui numa elevação, por exemplo, né? Então vamos pegar aqui, ó, elevação sul. Aqui eu deveria estar enxergando aquele padrão parecido com tijolinho. Por que eu não estou? Porque eu tenho aqui uma camada na frente com uma pintura creme, né? Mas se eu pegar aqui a parede, ó, e fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, na camada externa o mesmo material, só para a gente conseguir enxergar aquele padrão de superfície, como que ficaria. Então, eu vou colocar aqui tijolo, a gente dá um Ctrl Z e volta. Tá aqui, ó. Repara que é tijolo, não é esse outro material aqui que a gente vai ver depois, tá? É outro material lá com outro nome, outras configurações. Olha lá, está aqui o nosso padrão de superfície. Tá? Então, planta baixa eu enxergaria o padrão de corte, elevação ou corte que eu enxergar essa parede de frente, padrão de superfície. Tá? Vamos voltar lá. Na planta de... Não, vamos vir aqui no térreo.
Vou voltar aqui para ver algumas outras coisas sobre... Eu dei um Ctrl Z ali para voltar o acabamento certinho. Bom, vamos ver algumas outras coisas sobre essa aba gráficos. Na versão 2019 do Revit foi criada antes eu tinha só essa configuração e essa. Na versão 2019 foi criada uma configuração de plano de fundo em que eu conseguiria ter um outro padrão de fundo desse, tá? Não está sendo muito utilizado ainda, mas você pode agora, a partir da versão 2019, criar um padrão de fundo aqui, um outro tipo de achura que vai servir como plano de fundo para esses primeiro plano aqui, tá? Mas no nosso caso aqui nós não temos nenhum material configurado com isso, porque isso é uma novidade ainda da versão 2019. E para completar esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou falar agora sobre a aba aparência. Repara que quando eu entro na aba aparência, as configurações agora são outras. Ó. Eu tenho aqui a configuração de uma textura, eu tenho configuração de cores, tá? Em alguns materiais eu vou ter aqui configuração de reflexo, de transparência. Qual que é a diferença entre gráficos e aparência? Tá? Na aba gráficos, eu estou tratando de configurações de desenho técnico. Tá? Então, se eu tenho uma planta para desenho técnico, eu tenho esta aba. Nesta aba, eu tenho estas configurações. Na aba aparência, eu estou tratando de configurações para render, para renderização. Tá? Se o Revit fosse um software somente de desenho técnico, eu teria somente esta aba aqui, ó. Mas ele não é só para desenho técnico, ele é para desenho técnico, muito bom para desenho técnico, mas também é muito bom para renderização. Então eu tenho aqui esta outra aba, né, que eu tenho configurações que vão ser usadas na hora de renderizar, ó, textura, luz, como eu já falei, reflexo, transparência, esse tipo de coisa. E como que eu sei, vou dar um OK aqui para sair dessa tela, se ele está usando, se a minha vista vai usar as configurações de desenho técnico ou as configurações de render. É bem simples, ó, é através do estilo. Ó, esses 4 primeiros estilos utilizam configurações, na verdade, estrutura de arame não, né? Esses 3, ó, configurações de desenho técnico, sendo que esse linha oculta é preto e branco e esses outros dois coloridos, ó. Mas é configuração, esse aqui sombreado leva um pouco em conta a sombra, esse aqui não, né? Então, esses 3 estilos aqui, ó, linha oculta, sombreado e cores consistentes, usam as configurações da aba gráficos, desenho técnico. Quando eu passo para o estilo realista, você pode ver que ele até demora um pouquinho mais, ó. Agora eu estou usando configurações da aba aparências, tá? Então, realista, e aqui em planta baixa não tem como ligar o Ray Trace, mas em 3D eu teria. Esses dois vão utilizar configurações da aba de aparência. Por isso que fica um pouquinho mais pesado para carregar. Repare que aqui, ó, no concreto eu tenho aqui uma textura de concreto, aqui na parede eu tenho uma textura imitando uma alvenaria, tá? Então, relembrando, de estilos linha oculta, sombreado, cores consistentes, aba gráficos, realista e Ray Trace, aba aparência, tá? Na próxima aula, então, a gente continua no próximo vídeo falando algumas outras coisas sobre aquela aba dos materiais. Por hoje é só, muito obrigado.